Olá, meus amigos. Meu nome é José e vim fazer mais um vídeo a respeito daquele Alarido Brana, né? Aquele cidadão que fala um monte de besteira para defender o William Brana. Agora, recentemente, ele veio tentar encontrar supostos erros e contradições bíblicas para tentar validar as contradições e erros do seu profeta. Bom, além de ser uma tremenda desonestidade, na minha humilde opinião e na opinião de qualquer pessoa sensata, ele acaba quebrando a cara porque ele confunde contradição com erro teológico ou erro de interpretação. Por exemplo, ele fala o seguinte, ele fala sobre a questão de 400 e 430 anos, né? Lá no Antigo Testamento, em que Israel passou cativo no Egito. Lá no Antigo Testamento, Deus fala a Abraão que Israel passaria 400 anos, e no Novo Testamento, em Atos, fala 430. Mas se nós examinarmos, não precisa ser muito inteligente não, da onde o escritor de Atos se baseou para dar aqueles 430, nós vamos encontrar que ele se baseou na Septuaginta, né? Uma versão grega do Antigo Testamento. Então ali é um erro de tradução e não uma questão de erro de uma forma grotesca, como ele vem demonstrando no vídeo que ele fez, né? Nesse vídeo aqui. Contradições de Brana, né? Ele colocou até um ponto de interrogação, porque para ele não existem contradições em Brana, porque se existe em Brana, também existe na Bíblia. Ele fala também sobre a questão de expulsar demônios, quem é que expulsa demônios, se é Deus ou Satanás. Ele fala sobre uma passagem lá em Mateus 22, claro, é uma interpretação grotesca também, porque ali não fala nada a respeito de demônios nem nada, mas aquelas pessoas que expulsaram demônios, elas tinham sim o Espírito Santo. Eram pessoas que eram pessoas corretas, íntegras e tudo mais. O fato de elas não terem ido no arrebatamento não implica que quem havia expulsado aqueles demônios por intermédio delas eram os demônios ou o diabo ou algo assim. Por exemplo, se não me engano, foi Anás ou Caifás profetizou que Jesus ele seria crucificado. Eu te pergunto, essa profecia foi do diabo? Ou, querendo ou não, ele foi inspirado a profetizar? Balaão profetizava, era profeta. Balaão foi um falso, no sentido de ter inventado algumas sutilezas para que os filhos de Israel viessem a cair em pecado. Aí eu pergunto, Balaão era um profeta do diabo? Ou ele profetizava e se cumpria e era um profeta, querendo ou não, ungido de Deus? Saúl da mesma forma e assim sucessivamente. Bom, o que nós vemos ali é um erro de interpretação da parte dele, é natural. Até por ele ser um seguidor de Brana, é natural que ele tenha uma interpretação grotesca e errônea do texto, já que eles não conhecem nada de Bíblia. É natural. Bom, continuando, ele fala sobre várias interpretações errôneas, como por exemplo, aquela lá de João 3,16, onde Jesus diz: ninguém subiu ao céu, senão aquele que está no céu. Enfim, Jesus estaria se referindo a ele mesmo, né? Ele fala, Elias não subiu ao céu, mas meu amigo, se der tem um contexto, Jesus diz, ninguém subiu ao não ser aquele que desceu para trazer, para falar sobre essas verdades. Elias subiu, mas ele não desceu. Jesus, a escritura é bem clara, ninguém jamais subiu ao céu e desceu, a não ser o Filho do Homem. Ele subiu e desceu. E para quê? Para nos falar sobre mistérios do céu. Então, leia um contexto, se atente ao contexto, meu amigo. Suas interpretações de versículos isolados, elas são interpretações um tanto que fajutas, mentirosas. Vocês, seguidores de Brana, deviam tomar vergonha na cara antes de fazer um vídeo na internet para falar um monte de merda. Eu não vou me deter muito na questão de explicar suas interpretações fajutas e suas aparentes contradições que você tentou apresentar a respeito da Bíblia. Notas que você é um doente que mais apoia um homem do que a própria palavra de Deus. A realidade é essa. Mas o problema realmente, o cerne do argumento não é contradições do que o irmão Brana falou, deixou de falar, mas são suas heresias, ou seja, as doutrinas que ele ensinou. Como, por exemplo, a semente da serpente é uma mentira do diabo, e eu lhe provo, e eu lhe desafio a qualquer dia vir debater comigo. Você pode falar o dia, o hangout, a hora, eu lhe provo dentro das escrituras que Caim é filho biológico de Adão. Eu lhe provo. Agora você tem que me dar sua garantia, me dar sua palavra, que você, ao se convencer, ao se deparar, não é nem você se convencer, é você ao se deparar com essa realidade não
ter como refutá-la, você tem que, no mínimo, ser humilde e reconhecer que está errado e sair desse meio, que esse meio é do diabo, meio desse profeta aí. Eu digo isso porque eu já fui do Tabernáculo da Fé e quando eu passei a estudar coisas que vocês não fazem, e até os líderes impedem vocês de estudarem já para chegar a essa verdade, porque não precisa ser muito inteligente não para você chegar a essa conclusão. Não precisa ser muito inteligente, não precisa estudar muito. Você precisa só se deter à Bíblia e renegar todas essas mensagens malditas e demoníacas de William Marion Branham. Só isso. Bom, continuando. Eu fiz um vídeo falando sobre as contradições. Eu não vou falar nem supostas porque são contradições realmente. Não somente do seu profeta, como de vocês, seguidores do mesmo, né? Por exemplo, você falar o batismo em nome de Jesus não existe trindade. Meu amigo, é o seguinte. Há várias formas de interpretarmos aquelas passagens no livro de Atos ali. Bom, que a trindade é um fato. Se não for um fato, você vai ter que me explicar muita escritura, como por exemplo, Jesus diz lá no capítulo 17 de São João, que ele havia de manifestar o nome do Pai, Pai, aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu te pergunto, aquela glória que eu tinha comigo mesmo, ou ele estaria falando com a outra pessoa? Ou Jesus estaria falando com outra pessoa, ou Jesus era bipolar, ou esquizofrênico, ou sei lá o que. Ele teria que estar falando com outra pessoa, né? Aquele batismo de Jesus mostra claramente a pomba descendo, né? Ou seja, o Espírito Santo descendo em forma de uma córpora celeste sobre Jesus, e a voz do céu, enfim, ali já deixa claro a trindade reunida no momento do batismo de Jesus. A ordem de Jesus foi bem clara: batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A palavra nome está no singular ali porque está coigualando as três pessoas da divindade, não dando uma ideia de um nome literal que fosse repetido no antigo no ato batismal. Lá no Novo Testamento, no livro de Atos, aliás, a gente entende que os apóstolos batizaram em nome de Jesus pelo simples fato de que os judeus eles não tinham nenhum problema com o Pai nem com o Espírito Santo. O problema deles era somente com Jesus, né, o Filho, ou seja, o Messias. Por isso que eles enfatizavam o nome de Jesus no batismo, mas isso não quer dizer que excluía a trindade ali, ao contrário. A trindade está em todo o texto bíblico. A pessoa deve ser muito ignorante de negar tal ponto. Está lá em Gênesis 26, façamos. E com suas interpretações fajutas que não dá para acomodar outra interpretação, senão a da trindade ali. Ou é a trindade ou são três deuses literais separados uns dos outros, né? Eu não acredito em três deuses literais, que seriam uma tríade. Eu acredito numa trindade, seriam três pessoas que compartilham a mesma essência. No caso, são três em um, ou não sei qual definição você queira dar. Eu particularmente acredito dessa forma. E com todo respeito, meu amigo, falar que William Branham veio trazer alguma coisa, restaurar alguma coisa, como ele veio trazer ou restaurar, se o pessoal daquele Só Jesus já batizavam em nome de Jesus antes de Branham, Ellen White, a profetisa dos adventistas, já ensinava aquela idiotice de lavar os pés no momento do batismo, que é uma outra interpretação errada das escrituras. Nós formos a fundo, nós vamos entender que lavar um pé é um ato de humildade. Eu posso provar isso dentro do próprio contexto, João 13. Amigo, você está seguindo um monte de loucura, idiotice. As interpretações de Branham beiram as margens do ridículo, cara. São interpretações infantis. Então, por favor, meu amigo, largue isso, abandone isso enquanto é tempo. E continue com o desafio. Venha, me mostre dentro das escrituras que Eva se relacionou sexualmente com a serpente, porque isso sim é uma interpretação do diabo. Isso sim é uma vagabundagem, uma infantilidade da parte de um vagabundo. William Branham foi um vagabundo safado por ter falado uma maldição como essa. Não tem base bíblica e os seguidores dele vêm mostrando um monte de besteira na internet, querendo provar que o homem daquele foi profeta. E outra coisa, ele pergunta, ele prova, como dentro daquela passagem lá em Elias, lá em Malaquias 4, não fala da vinda de um Elias para os dias atuais, e muito menos Jesus falou isso lá em Mateus 5, 17 e 11. O que falta em vocês é estudo e conhecimento do original grego e do original hebraico. Já que vocês não conhecem nada, não conhecem nem de tradução, eu acho que nem saber ler português vocês sabem, até porque para acreditar nessa mensagem, a pessoa tem que ser quase que no mínimo semi-analfabeto. A realidade é essa. Irmão Branham era isso.
E quem acredita na mensagem, você pode notar que a maior parte são tudo ignorantes. É muito difícil um teólogo, uma pessoa conceituada que conheça o mínimo de hebraico, grego, teologia, hermenêutica, exegese, qualquer uma ciência bíblica, para crer numa idiotice como essa, porque isso é infantilidade. Eu acreditei no princípio porque eu não sabia nem como manusear a Bíblia. Hoje, graças a Deus, e porque, claro, é o que diz lá em São João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Eu conheci a palavra de Deus, estudei teologia e cheguei a uma conclusão óbvia. William Branham, Ellen White, os testemunhos de Jeová são todos seitas medíocres e que tendem a todo grosso modo, como é que se diz, ofuscar a luz do Evangelho. E digo mais, se for para voltar para uma seita, eu sou muito mais acreditar nos adventistas que nos testemunhos de Jeová do que acreditar na Tabernáculo da Fé. Não que eu vá fazer isso, Deus me livre, mas se fosse para voltar, eu iria acreditar nos adventistas, porque os adventistas ao menos têm base, mesmo que eu não concorde com as doutrinas que eles ensinam, apesar de achar várias contradições, eles se baseiam nos escritos de uma mulher que também era praticamente analfabeta, e ela falou um monte de besteira, como o William Branham. O William Branham só repetiu o que ela falou, assim como também ele repetiu o que Joseph Smith e o que teólogos também falaram, né? Porque a interpretação dos selos lá de William Branham não foi dada para ele em um quartinho como revelação, foram plagiadas por ele em livros teológicos, livros de Clarence Lark, Joseph Bates, Daniel Parker, né, que foi aquele herege da Igreja Batista que foi o primeiro a ensinar a semente da serpente, e assim por diante. Então, meu amigo, com todo respeito, se for de acreditar em uma seita, eu sou muito mais acreditar nos adventistas ou nos testemunhos de Jeová do que acreditar nessas idiotices de Branham. E o desafio continua. Venha me provar que Eva, que Caim não é filho de Adão. Eu lhe provo dentro do original hebraico. Não precisa ser muito inteligente, não. Precisa entender muito o hebraico, não. Só noções básicas mesmo de objeto direto, de sinal do objeto direto, de ação, verbo, né? O verbo conhecer, essas coisas assim, tá lá. E conheceu Adão, e Adá, o verbo, tá lá bem claro. Não tem nem pra onde correr, não. Acho que eu vou provar isso agora, por via das dúvidas. Tá aqui na Bíblia Online. Vai demorar um pouco esse vídeo, mas eu vou provar que essa idiotice de Branham aí não tem base alguma. Não tem base alguma. A internet tá um pouco lenta, mas já eu chego lá. Vou provar que eu quero ver você refutar isso aqui. Quero ver você refutar isso aqui, meu amigo. Isso eu quero ver. Aqui, Gênesis 4:1. Ó. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu luz a Caim. Vamos lá, né? Vamos lá no original hebraico. Yasmin Leningrado Codex Leningrado. Ó, Verradan Yadá et. Esse et aqui é o seguinte, ele está apontando o produto, aliás, o objeto direto da ação do verbo. Adão conheceu quem é a Eva. Aí o que acontece? Isto vatahá, aí vateled et Caim. Aí ela pega e dá a luz ao quê? Dá a luz a Caim. Aí é o seguinte, isso aqui, essa letrinha aqui é chamada de Vav conversivo. Esse Vav é conversivo por quê? Porque ele mantém toda a relação, como é que se diz? Toda a relação sistemática, toda a relação do que o escritor vem dizendo. Ou seja, ele só vai mudar quando ele perde esse tracinho aqui embaixo, que é chamado de patal. Não sei se dá pra ver. Esse tracinho aqui embaixo, que é chamado de patar. Esse daqui é o Vav. Enquanto o Vav está assim, é porque ele está mostrando que toda a narrativa ela tem uma relação. Ó, Adão, ele inicia com Vav disjuntivo. Ou seja, ele causa uma disjuntura na narração. Antes estava falando sobre a questão do pecado e tal, e de uma hora para outra passa para a questão do conhecimento entre o homem e a mulher. Aí nós encontramos o quê? E Adão conheceu Eva, ó. E ela deu a luz a Caim, ó. Caim, ó, o objeto direto aqui, ó. Ou seja, o nascimento de Caim tem total relação com o conhecimento de Adão, ou seja, com a relação sexual entre Adão e Eva. É besteira. Provei isso no hebraico, agora me provei o contrário. Desde já agradeço a todos, tenham uma boa tarde, compartilhem esse vídeo. Me desculpe pela qualidade do vídeo, pelas vozes de fundo, enfim. Mas é porque eu não me aguentei e tive que fazer esse vídeo. Desde já agradeço a todos, tenham uma boa tarde.